Você já imaginou que o esgoto que sai da sua casa pode fazer crescer a fruta que você come? Meio estranho, né? Pois é, mas um composto feito a partir do lodo de esgoto está sendo usado com sucesso na agricultura e pode reduzir a quantidade de fertilizante que o Brasil importa. Pelo ralo da pia, descarga abaixo. Imagine a quantidade de esgoto produzida por milhões de brasileiros. E como 27% da população não conta com saneamento básico, boa parte do esgoto corre a céu aberto, vai direto para rios e lagos. Segundo a Agência Nacional de Águas, apenas 43% do esgoto é coletado e tratado. E ainda assim, esse percentual traz impacto ao meio ambiente. O processo de tratamento gera um resíduo sólido que é o lodo do esgoto. E quase toda empresa de saneamento descarta esse lodo em aterros sanitários como esse. Aqui ele vai se juntar a todo tipo de lixo que a gente produz todos os dias e contribuir para o esgotamento do aterro. Além do problema ambiental, o descarte do lodo sai caro para as estações de tratamento. Esta, que fica em Piracicaba, São Paulo, produz 600 toneladas de lodo por mês. Quanto que vocês gastam para levar esse material para o aterro? Nós temos o custo com a disposição do material, que são cerca de R$ 95,00 por tonelada, mais os custos envolvendo o transporte entre as unidades e o local final. Para diminuir a despesa, foi construída uma área coberta para onde passou a ser levada parte do resíduo. O lodo fica aqui sendo revirado por um mês até secar e ter seu volume reduzido a 1/3. Ainda assim, esse material vai ter que seguir para o aterro. É por isso que a empresa decidiu testar um outro tratamento, transformar o lodo em composto, um adubo orgânico para a agricultura. O lodo do esgoto contém cerca de 85% de água, 20% de matéria orgânica e minerais, entre eles os que são nutrientes para as plantas como nitrogênio, cálcio, potássio e os chamados metais pesados, chumbo, cádmio, que podem ser tóxicos para o nosso organismo. E é por causa desses metais pesados e do excesso de micro-organismos ruins para a saúde que o lodo não pode ser usado direto assim. Para transformá-lo num composto orgânico, aqui em Piracicaba, os pesquisadores testaram em laboratório a mistura do lodo com restos da poda de árvores e grama. Quando a mistura é mal feita, você corre o risco de ter um processo que demora muito, um processo que gera chorume, um processo que gera odores, moscas. Definida a mistura ideal, todo o material é disposto em montes e revirado de tempos em tempos. A temperatura lá dentro chega a 70 graus. Esse processo ele consegue eliminar os micro-organismos que poderiam ser prejudiciais e os metais pesados? Sim, Ellen. Nós partimos lá de 1 milhão de bactérias, de coliformes por grama para 100. Então é um valor muito menor do que uma cama de frango ou do que um esterco de vaca, por exemplo. E em termos de metais pesados? É uma redução muito significativa. Primeiro porque eles se diluem na massa e segundo porque eles ficam menos disponíveis para as plantas. Se enquadra perfeitamente nas normativas tanto ambiental quanto agrícola. Na Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, o composto em pó virou pellet, esse tipo de granulado. A ideia é facilitar a aplicação com o maquinário já usado pelo agricultor. Nesta estufa foi testada a eficiência do composto. Aqui as plantinhas tinham acabado de ir para os vasos. E nós voltamos 40 dias depois para ver o resultado. Quando nós aplicamos o composto, mesmo ele pelletizado ou não pelletizado, o desenvolvimento dele foi muito semelhante ao MAP, que é o nosso fertilizante comercial. O experimento ainda continua para avaliar o efeito do uso contínuo do composto. É claro que nós não podemos prever que vamos aplicar esse composto várias vezes ao ano. Agora, o uso ocasional desse composto, por exemplo, a cada ano, a cada 2 ou 3 anos, ele poderá ser uma fonte interessantíssima de nutrientes para as plantas. Em
Enquanto a produção de composto está só começando em Piracicaba, não muito longe daqui, a 100 quilômetros de distância, tem estação de tratamento produzindo toneladas de adubo vindas do esgoto. Estamos em Jundiaí, São Paulo, e esta estação foi uma das primeiras a aproveitar o lodo. Como nós estamos no meio de um centro urbano muito próximo de duas grandes metrópoles, São Paulo e Campinas, sempre tivemos problemas com aterro sanitário. Foi aí que a gente procurou a solução de mandar esse lodo para a agricultura. Em média, 50 toneladas de lodo são retiradas por dia e vão se misturar a vários outros resíduos. Restos da indústria de chá, de ração, de calcário, cama de frango e até de fábrica de batata frita. Todos esses resíduos, antes de serem aceitos por nós, eles passam por um processo de caracterização físico-química e por uma pré-autorização do órgão ambiental do Estado, no caso aqui em São Paulo, a CETESB. Nessa área ao lado da estação estão 15 mil toneladas de material orgânico. O composto pronto é depois peneirado. 3.500 toneladas de fertilizante por mês, a um preço de R$ 130 a tonelada. Nós conseguimos um produto com 1,5% de nitrogênio, 1,5% de fósforo e em torno de 1% de potássio. O grande valor do produto não está necessariamente no teor de nutrientes, está no fato de se tratar de um produto vivo. Faz com que ele tenha uma quantidade de micro-organismos bastante elevada e também uma diversidade bastante elevada. Esses organismos do bem enriquecem o solo e isso já está acontecendo em algumas propriedades. É o caso desse sítio. Isso é o que sobrou de 10 toneladas do fertilizante. Ele foi aplicado no ano passado pela primeira vez nesse cultivo de pitaias. O resultado, frutas bonitas assim. Logo na primeira safra foram colhidas 5 toneladas de pitaia. Comparando algumas lavouras da região que não utilizaram o produto, a gente pode ver que a produtividade deles foi um pouco menor do que a nossa. Ajudou assim no desenvolvimento das raízes, também no parte de fruto, na questão de tamanho. Kaique Rosenberger é o dono do sítio. Ele estuda a gestão ambiental, mas confessa que teve um certo preconceito inicial com o produto. A princípio, a gente ficou um pouco com receio de usar, por causa de ser um material vindo do esgoto, mas já vem um material curtido, próprio para já utilizar diretamente na planta. A novidade acabou surpreendendo em resultados e economia. Eu gastaria, acho que em torno de 3 vezes mais para estar colocando. Se fosse o químico? Se fosse o químico. Se fosse no químico, a tonelada está 4.000 agora, aí ia sair muito dinheiro, hein? Também foi o preço baixo que atraiu o Diego Lima, produtor de uvas. Ele fez uma primeira aplicação do composto como teste. Colocou 1,5 kg por planta. Ô Diego, e dá pra gente ver aqui nas plantas como que elas responderam? Sim, Ellen. Então, a gente abrimos aqui uma vala para a gente colocar o fertilizante, né? Pode ver que tem as raízes onde está caçando o nutriente, né? A raiz da planta é o tudo, né? É o tudo dela. Se está desenvolvendo, é porque ela se habituou com o produto, né? A galha engrossa mais, na poda ela vem uma brotação melhor. Diego trabalha junto com o pai e a mãe. Ela também notou a diferença nas plantas. Folha bem mais maior. Nossa, igual folha de mamona, mesmo de você ver folha de mamona. Por isso que eu falei pro meu filho, vamos voltar a usar, porque foi muito bom na lavoura. A senhora já tinha pensado que o esgoto podia ser útil aqui para a sua lavoura? Não, eu nunca tinha pensado, mas a partir que nós começamos a usar foi muito bom. Aí agora eu só penso isso, né? De pôr ele. Cobertos para impedir o ataque dos pássaros, já tem frutos prontos para colheita. Tá lindo, aí dá hein? para você ver que é esses frutos que a gente vai começar a apanhar agora, né? Teve um aumento na produção? Teve. A de caixa deu muito mais do que quando eu joguei no químico. Com um colorido desse de encher os olhos, Diego decidiu usar o produto mais uma vez nas videiras mais novas.
produto mais barato, com bons resultados e que evita o descarte de resíduo na natureza. Agora é esperar que mais estações de tratamento aproveitem o lodo e que os agricultores vençam o preconceito contra o produto vindo do esgoto. Nós dependemos de 70% ou um pouco mais por cento dos fertilizantes que nós utilizamos do mercado exterior. Então nós não podemos nos dar ao luxo de descartar os nossos resíduos e os nutrientes neles contidos. Seria uma economia muito grande para o país. Apenas o nitrogênio já daria 47 milhões de economia por mês só em nitrogênio, sem considerar os outros nutrientes. O efluente que antes era descartado e agora ele retorna como um benefício para a agricultura. Ano que vem eu vou colocar de novo. O composto pode ser usado em qualquer cultura, desde que seja registrado como fertilizante orgânico no Ministério da Agricultura.